Então, rapaziada, eu decidi fazer esse vídeo porque eu tô vendo muita gente começando no e-commerce agora. Tá vindo uma enxurrada de gente, o e-commerce tá numa crescente muito grande aqui no Brasil. Então, eu decidi fazer esse vídeo pra ajudar. Eu vou citar aqui 3 pontos que são muito importantes pra quem tá querendo começar um e-commerce, ou até pra você que já tem um e-commerce, mas ainda não se acertou muito bem aí. Eu quero começar com essa mensagem aqui. Se você é um empreendedor, provavelmente você já viu isso aqui em algum lugar, ou você já ouviu falar, tá? Quem tá falando isso aqui não sou eu, é o IBGE. Então, segundo os dados deles, em 2023, vamos arredondar, tá? De cada 10 negócios que foram abertos, 5 deles fecharam em menos de 3 anos. Então, se você não quer fazer parte dessa estatística aqui, então continua nesse vídeo, tá? É o seguinte, você não vai durar muito tempo se você não souber dessas coisas. Primeiro ponto, você não pode ser só mais um amador no e-commerce, tá? Por quê? Tem muito amadorismo no e-commerce atual, muito mesmo. Isso acontece porque só 10% do varejo brasileiro está dentro do e-commerce. Diferente do Brasil, epa, diferente dos Estados Unidos ou da China, que tem grandíssima parte do varejo do país no e-commerce, aqui no Brasil a gente só tem 10%. Então o e-commerce ele tá engatinhando aqui dentro ainda. E o que acontece? É muito comum a gente ver anúncios de péssima qualidade, porque tem muito amadorismo aqui. Então, fotos ruins, títulos ruins, pessoas que não sabem o que é uma palavra-chave, descrições ruins, enfim, anúncio ruim no geral. Se você está começando agora, é importantíssimo que você aprenda como tirar boas fotos. Você tem que entender o que são palavras-chave, como que elas funcionam dentro dos marketplaces, como que você vai encaixar essas palavras-chave no seu produto, como que você vai fazer uma descrição de qualidade. Fechou? Isso é o mínimo, tá? Se você quer começar e você realmente quer ter resultado, isso aqui é o mínimo do mínimo. Não vem pro e-commerce pra ser só mais um amador no mercado, porque os caras vão te engolir, tá? Dentro desse primeiro ponto, eu coloquei mais um adendo aqui, que pra mim isso aqui é uma grande armadilha, tá? É uma onda de pessoas que elas só sabem vender se for no prejuízo. E aí eu coloquei entre parênteses ali. Isso é puro ego. O que acontece? Hoje em dia a gente tem muito guru, tá, de Instagram, que vende curso sobre e-commerce. E qual que é a tática dos caras pra inflar o ego da galera que vai comprar o curso deles? É ensinar a galera a vender no prejuízo. E o que que acontece, cara? Quando você vende no prejuízo, é muito fácil vender, tá? É muito fácil vender no prejuízo. Porque você vai ter o melhor preço do e-commerce, você vai ter o melhor preço do marketplace, então você vai vender de qualquer jeito. Só que isso acaba inflando muito seu ego, porque você vai começar a ver aqueles números subindo, você vai começar a ver aquele gráfico bonito, né? Só que você acaba esquecendo da parte mais importante, que é o lucro. Quanto dinheiro que vai pro seu bolso de verdade. Então, não caia nessa armadilha, tá? Vender no prejuízo não é errado, é uma técnica, só que isso é pra quem sabe o que tá fazendo. É pra gente que tem dinheiro pra queimar, tá? Eu não tenho dinheiro pra queimar, tá? Já vou deixar isso bem claro. Eu já vendi no prejuízo quando eu tava começando no Mercado Livre, tá? Que você tem que fazer aquelas suas primeiras 10 vendas para você ativar o seu termômetro e tal. Nessa hora, beleza você vender no prejuízo, tá? Não tem problema você fazer 10 vendas no prejuízo para começar. O problema é essa galera que quer começar a vender, por exemplo, um fone no Mercado Livre, só que ela não entende o mínimo de marketplace. E aí ela acha que ela vai começar a vender no prejuízo um negócio desse aqui que é muito, mas muito vendido, que tem grandes sellers vendendo. Ela acha que ela vai fazer 100 vendas disso aqui no prejuízo e daqui a pouco ela vai aumentar o preço dela e ela vai continuar vendendo normal. Não, cara, você não vai, tá? Então, você vai acabar torrando muito dinheiro se você for tentar fazer isso sem entender o que você está fazendo, se você não tiver as ferramentas certas para fazer análise de mercado, análise de concorrente. Então, toma muito cuidado com os gurus, tá? Não entra nessa onda de querer vender tudo no prejuízo. Não é errado, tô deixando bem claro aqui, mas tem que tomar cuidado. Fechou? Bora pro próximo ponto. Sem isso daqui, não dá nem pra começar. Assim, na verdade dá pra começar, tá? Eu peguei um pouco pesado aqui, mas na verdade eu comecei sem entender isso. Mas, se você não quer ter uma chance maior de estar aqui nessa estatística, é melhor você entender sobre tudo que eu tô falando aqui, tá? Vamos lá. Precificação. Um dos pilares do e-commerce é a precificação. Você tem que saber pelo menos fazer um mínimo sobre conta de porcentagem, tá? Se você quer adicionar
qual vai ser a margem de lucro em cima do seu produto. Você tem que saber quanto que você vai ter que descontar de impostos, né, na verdade. Então, não adianta você fazer como eu, tá? Não me julguem, mas quando eu comecei a vender, eu pegava o meu produto, por exemplo, ó, eu tava vendendo essa garrafa aqui, e eu colocava lá, ah, se a garrafa custa R$ 20, eu quero ganhar 50% de lucro em cima, então eu faço 20 mais 50%. E aí você chega num valor e você realmente acha que você tá ganhando 50% de lucro nesse produto, e você não tá. Então, antes de começar, ou se você já começou e não tá fazendo isso, então vai estudar um pouquinho, presta atenção, como é que se faz um cálculo de porcentagem aí pra você adicionar uma margem de lucro em cima do seu produto, tá? Você tem que saber o que que é margem de contribuição, lucro líquido, custos fixos, custos variáveis. Você tem que saber ali qual que é a estrutura básica de uma DRE. Se você já começou e você ainda não sabe o que que é uma DRE, então provavelmente você já tem um problema aí, tá? Vamos começar a estudar. DRE nada mais é do que a demonstração de resultados, que é aquela tabelinha bonitinha que primeiro você vai tirar o seu faturamento total, e aí você vai começar a descontar. Ah, quanto que eu paguei de aluguel? Quanto que eu paguei de funcionário? Quanto que eu gastei de embalagem? Quanto que eu gastei de luz, de internet, enfim. Aí você vai descontar todos os custos que você tem na sua operação, até você chegar lá na última linha da sua DRE, que é o lucro líquido, que é de fato quanto que veio pro seu bolsinho, tá? Então, se você ainda não sabe essas coisas básicas, eu não recomendo que você comece um e-commerce agora, tá? Bora lá. Terceiro ponto. Se você der mole, eles vão tomar tudo de você aqui. E eu tô falando do tributário, tá? Governo e impostos. Você não pode depender só do seu contador. A empresa, ela é sua. Se o seu contador, ele comete um erro, quem vai pagar por isso é você, não é ele, tá? Ele vai tirar o dele da reta. Então, não dependa apenas do seu contador. Estude tributário. Óbvio, dá para começar sem entender tudo sobre isso, mas quando você começar a crescer, isso vai te fazer muita falta, tá? Então, você tem que entender o mínimo sobre regimes tributários, MEI, o Simples Nacional por inteiro. Você sabe o que é uma microempresa? Quanto que você está pagando ali na sua faixa de faturamento de imposto? Você tem que saber o que é o lucro real, o que é o lucro presumido. Alíquota de imposto, DIFAL, que é um negócio que pega muito aqui no e-commerce. Substituição tributária, tem que saber qual que é a diferença de alíquota ali de um estado para o outro. Então, eu recomendo muito, tá? Apesar disso ser um negócio que é bastante complexo, né? Não quero assustar ninguém. Mas esse assunto de tributário aqui no Brasil é um negócio bizarro, tá? É realmente bizarro. Eu lembro que quando eu comecei a estudar isso aqui, eu fiquei noites e noites e noites estudando. E é muito difícil de entender como é que isso aqui funciona, porque é uma maluquice total, tá? Quando você começar a estudar isso aqui, você vai entender o que eu tô falando. Mas se você quer ter uma empresa, se você realmente quer de fato ter uma empresa e você não quer entrar aqui nessa estatística, então eu recomendo muito que você estude sobre isso, porque pode parecer que é pouco, tá? Ali quando você tá faturando 5 mil, 6 mil, quando você tá ali no MEI, né? Que você pode faturar só até 6 mil por mês, você fala, pô, vou pagar ali 5% de imposto, parece que é pouco. Só que quando você começa a faturar ali 40 mil, 50 mil por mês, e você paga 5% de imposto, 7% de imposto, e aí você recebe aquele boletão lá com um salário mínimo só de imposto, aí o negócio começa a ficar feio, tá? Então, é muito interessante, não. É obrigatório você saber sobre o tributário para sua própria empresa, não fica só na mão do seu contador. É muito importante esse ponto aqui, tá? Então é isso aí, galera. Toma muito cuidado com isso daqui pro governo não acabar levando todo o seu lucro suado, tá? Eu tô passando por essa fase agora de tá pagando aí um salário mínimo só de imposto e dói muito o coração. Só que quando você tá com a empresa bem alinhada, você sabe que aquilo ali faz parte do negócio. Você sabe que o seu lucro ele realmente tá reservado ali, tá tudo certinho. O problema é quando você não tá esperando que você fosse pagar um imposto tão alto e você percebe que você acabou trabalhando o mês inteiro e você não lucrou nada. Então toma muito cuidado com isso. Fechou? Então, galera, eu quis trazer esse vídeo para ajudar. Eu passei dificuldade em todos esses pontos que eu falei aqui, tá? Eu não sou nenhum deus do e-commerce, tá? Eu comecei tem 3 ou 4 anos. Eu passei por todos esses problemas aqui, então eu acho que é muito interessante eu trazer isso aqui para ajudar quem tá começando agora, já que tem bastante gente chegando no e-commerce. Então, cara, estuda isso aqui com carinho. Antes de você começar a jogar um monte de produto, antes de você começar a gastar um monte de dinheiro em estoque, estuda tudo isso aqui primeiro.
para você não quebrar a cara. Aprende com quem já se ferrou antes, eu, e não cometa os mesmos erros. Estuda, aprende a fazer um anúncio de qualidade, não vem só no prejuízo, tira esse ego de você. Faturar 10 mil reais com 50% de lucro é muito melhor do que você faturar 50 com 10% de lucro, tá? Então toma cuidado com esse ego, tá? Não cai nessa lábia aí dos gurus, não se iluda com os números, olha sempre pro lucro líquido, tá? Não vá no lucro bruto. Fechou? Então, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se inscreve no canal, deixa um comentário, qualquer dúvida aí, a gente pode estar respondendo, fazendo outro vídeo. Deixa um joinha. Valeu e até a próxima.